para tentar sair jogando, o Zé, o Rafael para jogar entre as linhas, né? Tentando superioridade numérica no meio campo, 3 contra 2, já que o Flamengo joga apenas com dois volantes. Foi um jogo bem interessante taticamente, mas num todo o Flamengo foi melhor. Isso que o Zé traz é interessante, né? Porque eu não sei se foi essa a visão de vocês também. Assim, o Paulo faz só uma substituição, enquanto o Abel usa as 5, capitão. E eu fico com a sensação ali do meio para o final do segundo tempo, que para o Palmeiras faltou atacar a bola no sentido de tê-la para buscar o gol, né? Porque ele fica mais na defesa. E para o Flamengo faltou perna. Eu entendo, o Paulo parece que não quis mexer muito para não mudar a característica do time que estava ajeitado em campo. Mas ele faz só uma alteração. E aí, no final, os jogadores cansam. Sim, eu acho que assim, foi um momento, né? Algo que ele pensou com relação à partida, durante a partida também. Eu acho que o Flamengo fez um grande jogo. Eu acho que ele poderia ter mexido em alguma coisa ali, né? Tentado o Pedro, por exemplo, para buscar a vitória. Não sei, outras opções que o Flamengo teria para realmente modificar o jogo, um cenário, para os jogadores que estavam no banco e pelo que aqueles que estavam em campo estavam entregando. Mas aí fica essa sensação, né, Dani? De você tentar, você jogar dentro da sua casa, né, com o apoio do seu torcedor, a vitória ser importante para você, porque, né, o Flamengo sabe que vai ter que, no segundo turno, ir ao campo do Palmeiras. Então, ali a obrigação, entre aspas, de vitória era do Flamengo. Quando você não mexe no time, você fica com a sensação que algo poderia ser feito para conseguir a vitória. Mas eu não sei, eu acho que eu não imagino assim, o Flamengo fazer mudanças que propiciassem ao Flamengo conseguir a vitória. Eu acho que isso seria construído dentro do jogo. Né? Eu não vi o Flamengo cansado no final da partida, por exemplo, você falar, pô, esses caras pregaram. Ninguém pediu para sair, exatamente, né? Mais ou menos intenso, o Palmeiras, em algum momento, após as substituições, foi superior ao Flamengo. Eu vi um jogo equilibrado durante os 90 minutos. O Flamengo com um pouco mais de bola, né? Que é a forma como o Flamengo está acostumado a jogar, que a gente está acostumado a ver o Flamengo também. Eu acho que isso o Flamengo está conseguindo se reconstruir. Então, ontem foi um time que marcou um pouquinho sob pressão, foi um time que ficou com a bola, que criou algumas chances. E o Palmeiras é um time, como a gente falou, um time muito competitivo, né? Um time que fez as substituições, mas que manteve ali, pelo menos dentro de um conceito de jogo, quase a mesma estrutura. Mas eu acho que não foram as substituições que poderiam fazer diferença para o Flamengo. Eu acho que foi um grande jogo, o Flamengo tentou a vitória, o Palmeiras criou algumas chances, como a gente viu aí também. Né? O chute do Danilo, a defesa que o Hugo fez foi impressionante, assim como o chute do William Arão também, que a gente acompanhou com a defesa do Everton. Acho que foi um grande jogo. A gente sente falta dos gols, né? Sim. Acho que o Abel falou isso. Esse jogo teria cara de empate, mas um empate com gols. Mais. Eu acho que esse jogo, pelo que foi apresentado, mereceria sim. Talvez um empate, mas que a rede balançasse para os dois lados. Deixa eu puxar para a entrevista coletiva aqui na esquerda. Capitão, aqui no fundo, aqui à esquerda, lembra? Quantas vezes a gente não viu isso? Puxa aqui. Capitão, aqui na esquerda, aqui no fundo, olha para cá. Ô, capitão, por que não entrou o Andréas Pereira, que poderia dar uma mudadinha no jogo? Também poderia entrar. Mas aí é o que você está enxergando dentro do jogo. Teve a ver com 27 de novembro, será? Eu acho que não. Eu acho que o treinador não vai pensar isso, assim. Aí o que vai acontecer se ele entrar... Assim, o Thiago Maia fez um grande jogo. O João Gomes é um jogador que está estruturado no meio-campo do Flamengo. Né? Então, assim, é difícil você mexer. Você pode mexer. Você tirar o Arrascaeta para colocar o Andrés. O Thiago Maia, na minha opinião, foi um dos grandes nomes. O Thiago Maia jogou demais. Jogou demais, é isso, né, Zé? E o João Gomes é um jogador que dá força e sustentação para o meio-campo. Então, acho que o Paulo Souza viu que não tinha necessidade dessa substituição e é uma opção que ele pode ter. Até porque, né, porque assim, são jogos grandes. Se você às vezes você faz uma substituição, ela não encaixa em determinadas posições, que nem dá pra gente ver, e o Paulo português, né? Aquele português, Paulo Souza, português mesmo, né? Ele fala sobre os movimentos, como é que fala? Do João e do Thiago, né? Ele dá dos movimentos equíneos, sabe? Sim. Uma série de coisas que é o entrosamento, né? Sim, claro. Os caras eles já pegaram. Eu acho que ele não trocou o time. Primeiro, para essa questão de não tirar esse entrosamento. E depois, porque isso é fato. Você tem um setor do meio-campo. Eu acho que o setor do meio-campo do Flamengo é a grande sustentação para a defesa e para o ataque. Exato. Esses dois meninos, esses dois caras, né, o Thiago e o João, eles conseguem, ao mesmo tempo que eles têm a vivacidade, a intensidade de marcar
né? Porque são dois caras que pegam o tempo todo, incomodam o tempo todo, eles conseguem roubar essa bola e já dar a saída de jogo. Sim. Então isso é muito bom, é muito importante. Você consegue chegar no Everton Ribeiro e falar, toma, Everton Ribeiro, a bola. A movimentação do próprio Arrascaeta. E você pega os times adversários na saída, porque o time está saindo, eles vêm, roubam essa bola e já tocam, então você meio que pega o time adversário já totalmente, vamos dizer assim, mexido, né? Porque Sim. você tem os movimentos para sair, né? Quando você recupera. Então, ele falou assim, eu vou tirar o Andreas Pereira. Como que Colocar o funciona? Andrés no lugar de quem? No lugar de quem? Teve gente que pediu... Entendeu? A gente vai falar com calma ainda desses pontos, porque a gente... Só para dar uma boa tarde para o Sormani aqui também, claro. porque tem o seguinte, o Andrés, o Pedro, tem jogadores que foram citados. O Paulo vai explicar já, o Abel também, quero ouvir os treinadores, mas antes, Fábio Sormani... Boa tarde, Dani. Você estava ocupado na hora deste jogo, que eu sei, mas tenho certeza que depois você parou e foi olhar o que aconteceu nesse Flamengo e Palmeiras. Hoje às 7h10 da manhã para assistir o VT desse jogo, entendeu? Você não viu na sequência? Porque eu assisti o jogo do Santos ontem, depois eu vi o Chicago ganhar do Milwaukee em Milwaukee, empatando a série 1-1. E um espetáculo de jogo, grande atuação do DeMar DeRozan. E depois hoje acordei às 7h10 para assistir o VT, assisti 2 vezes. 2 vezes. O jogo Nossa. do Palmeiras, 2 vezes, Palmeiras e Flamengo. Eu assisti. Cada um foi melhor em uma vez que você assistiu ou não? Não, eu cheguei à mesma conclusão nas 2 vezes. O Flamengo foi melhor. Sim. O Flamengo foi melhor. Entendeu? E senti muito o fato de o Palmeiras não... Eu não sei se eu falei boa tarde para os companheiros. Falou. O senhor fica tranquilo. Senhor. O fã de esporte também. Para Dani já mandei um beijo. E o problema é que o Abel não pode ver um time grande pela frente jogando fora de casa, que ele joga feito time pequeno, né? Esse é o grande problema, né? Quando ele joga em casa, ele joga feito time grande. Quando ele joga fora de casa, ele é muito cheio de cautela, né? Ele é muito cheio de cautela. O primeiro tempo foi bom. O segundo tempo, o Palmeiras deu os 3 chutes a gol, é muito pouco. É muito pouco para quem tem um elenco que tem, para quem desfruta do status de hoje ser o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil não pode jogar fora de casa, independente do adversário, e no segundo tempo dar 3 chutes em gol. Não pode. Não pode. Tem que propor o jogo também, tem que saber... Você não precisa propor o jogo. Não precisa propor o jogo. Vou te retirar isso que eu falei. Você precisa saber atacar. A sua maneira. Vou jogar atrás, mas eu vou agredir. Agora, só jogar atrás, quando você tem a posse de bola, você não sabe direito o que fazer com ela, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras no segundo tempo, 3 chutes a gol, é muito pouco, gente. 3 chutes a gol pro Palmeiras. Você pega um time mais fraco, 3 chutes a gol, jogando no Rio com o Flamengo, num tempo, você até entende, mas não pro Palmeiras. Não, Palmeiras. É o que eu falo, você entendeu? O Abel, tem hora que ele tem lampejos de que está gostando do jogo ofensivo. Estou gostando de fazer gols. 8 gols no time na Libertadores, 4 no outro, 4 não sei o que lá, em 3 jogos fez 16 gols. Pá, que maravilha, mais de 5 gols por jogo de média. Pô, está nascendo um novo Abel Ferreira. Mas aí deu uma recaída dessa, né? O jogo poderia ter tido gols, poderia ter sido mais vistoso no segundo tempo, se o Abel não pensasse do jeito que ele pensa. E eu não estou dizendo que ele está errado, hein? Estou dizendo só que eu não concordo. Que é já o costume dele, né? É o costume dele. Ele vai para a segurança assim. dele. Exatamente. Ele vai lá, eu só acho isso, que se ele fosse técnico, por exemplo, do Santos, faria todo sentido. O Santos não tem time para jogar de igual para igual com ninguém. Com ninguém. Agora o Palmeiras tem. E a gente espera, por exemplo, o Flamengo quando vem jogar em São Paulo, no Allianz, contra o Palmeiras, ele joga de igual para igual. Ele vai para cima. Ele parte, vai, ganha, já meteu 3-0 aqui, entendeu? É esse futebol que eu gosto. Você, palmeirense, que gosta disso, eu não tô criticando você, não. Eu só tô apenas dizendo que eu não gosto, entendeu? E que esse jogo poderia ter tido gols, fosse um pouquinho melhor, se o Palmeiras fosse um pouco mais audacioso. Porque ao ser audacioso, você deixa espaço para o adversário. É um risco que você corre. Você entendeu? O Abel não... Exatamente. Aí sai gol, aí você vai pra frente, você faz o seu. Aí vem o outro e faz também. Então, o jogo fica bonito. O jogo fica bonito. Na entrevista... Vamos ouvir? Vamos. Vou deixar todo mundo falar, depois dos treinadores. Primeiro, Paulo Souza e Abel Ferreira, aqui no F90. É um jogo que nós sabíamos perfeitamente que ia ser exatamente assim. A equipa esteve muito bem, esteve muito concentrada, com uma boa redução das linhas, sobretudo das distâncias da nossa linha defensiva, que nos permitiu sempre defender muito bem. Pecado por este resultado, merecíamos muito mais por tudo aquilo que nós fizemos.
uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte de maior controle, com uma intensidade ligeiramente mais baixa em certos momentos, mas com um maior controle, e tudo aquilo, ou seja, a única coisa que acabou por não acontecer foi mesmo o golo. Mas merecíamos sair vencedores hoje, pelo aquilo que fizemos. Foi um grande jogo, onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Advil e Motorola. Só para a gente dar uma passada aí em números, né? A gente separou o primeiro e segundo tempos dessa partida. A gente olha ali a posse de bola. No primeiro tempo ela foi mais parelha, no segundo tempo aumenta um pouquinho para o Flamengo. Chutes, e aí eu quero fazer só uma ressalva aqui. Chutes no alvo, nenhum do Flamengo no primeiro tempo, 2 do Palmeiras no primeiro tempo. Eu considero bola na trave. Segundo. Então, era exatamente isso que eu ia falar. A bola do Arrascaeta na trave tem que entrar como chute. Exatamente, a gente não pode entrar. A gente não pode entrar nesses conceitos desses sites que fazem isso. Tá cheio. Os sites não consideram. Eles consideram que chutou a bola, mas pegou na trave, gente. Eles consideram finalização chute bloqueado. Eu também não acho. Eu acho que direto ao gol. Esse critério que esses sites. Eu não vou nominar sites aqui, mas eu não concordo. Um monte de estatística que aparece aí. Às vezes amigo meu manda lá, estatística lá do site que faz estatística. Olha, dá uma olhada aqui. Discorda de tudo isso. Então vamos voltar para os treinadores. Como é que bola na trave não acertar o gol? Pô, você acertou a trave. Você acertou a trave. Justamente. Se você só não acerta o gol, você foi fora. Mas ela foi no gol. O goleiro pegou. Foi no alvo? Ou a trave evitou. Sim. Foi no alvo. Foi no alvo? Foi no gol. Entendeu? Então eu acho que esses sites de estatística deveriam rever. E cruzamento, então? Por exemplo, eles não sabem o que. Eles não sabem dizer pra você se cruzamento alto, se rasteiro é passe, cruzamento alto é cruzamento. É uma confusão. Então eu acho que a gente não pode se prender muito com esses números aí, não. Eles enganam muito. E enganam principalmente o torcedor. Por exemplo, a gente até tirou os números. Completa. Não, porque às vezes você pega assim, o time deu 25 finalizações, tal. Aí você pega de finalização, 16 chutes que o Fábio Luciano bloqueou na frente da área. Pra mim não é finalização. Pra mim isso não é finalização. Não teve tudo. Quando acabar aqui, a gente vai fazer uma reunião pra vocês ensinarem o pessoal. Dani, isso é importante, sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu só entrar nos treinadores. Desculpa, Dani, desculpa. Isso é importante porque isso baliza torcedor. O meu time deu 25 chutes a gol. Foi o que o Facicani falou. 16, o cara que chutou, o Fábio Luciano foi lá e botou o pé. Nos outros 13, o 29, o Zé Elias fez a mesma coisa. Como é que arrematou 29 vezes? Nenhuma chegou no gol. Tá errado isso, gente. Tá errado. Isso não pode ser contado como chute. Invariavelmente, por exemplo, eu comentando o jogo, eu comento aqui, graças a Deus, nos canais ESPN aqui, bastante coisa legal. Geralmente a minha matemática é diferente da que aparece. Claro, é óbvio. Porque eu considero o chute direto, em direção ao gol. Ou fora ou no alvo, é uma finalização. Bloqueou, faz parte da defesa. O zagueiro tirou. Faz parte do trabalho dele. Não chegou. Ali é mérito pro zagueiro. Lógico. Entendeu? Então, assim, eu não considero. Eu prefiro outro tipo de análise. Eu vou mais cru, direto e reto em relação à simplicidade do futebol. A gente pode considerar, então, que os treinadores falaram para voltar aqui para o debate de Flamengo e Palmeiras? Pode. Tá, Mas esse tá entusiasmando a gente. Pode. Zé Elias, você queria falar, antes deles falarem ali, você ia citar um ponto da entrevista. Eu quero saber o que você tem para dizer. Se essa pergunta que está aqui é boa, qual dos dois analisou de forma mais realista o que aconteceu em campo? Cada um puxou para o seu lado, né? É natural, lógico. Cada um puxa para o seu lado. O Paulo puxou para o Flamengo, o Abel puxou para o lado dele. Eu ia ressaltar em relação ao Abel as anotações, vamos dizer assim, né? Porque ele falou sobre posicionamento do Veiga, posicionamento do Danilo, posicionamento do Zé Rafael, justamente para tentar anular os pontos fortes da equipe do Flamengo, que ele sabia
que o Arão iria vir para o jogo, né, que o Felipe Luiz ia sair para o lado esquerdo, então o que ele fez, ele arrastou um pouquinho mais o Veiga para dar o primeiro combate. São coisas interessantes, e aí é o que o seu Sormani está falando, e é o que nós sabemos aqui em relação ao Abel, porque ele já deu essas demonstrações, né? Ele não parte, a maioria não vou dizer que são todas, mas a base dele é o seguinte: primeiro eu vou me defender, para depois, dentro da minha defesa, procurar o ataque. Né? E não é assim, eu vou atacar primeiro para depois tentar, com o ataque, tirar essa força do Flamengo. E cada treinador tem uma forma de ser, né? De agir, né? de colocar a sua equipe para o jogo. Mas só que aí entra o que nós estamos falando sobre a questão do Palmeiras arriscar um pouquinho mais em determinados momentos do jogo. Mas é a zona de conforto dele, a zona onde ele se sente bem, onde os próprios atletas se sentem bem também, né? Então isso já vem natural. Encontra uma certa dificuldade, peraí, vamos nos ajustar aqui, vamos fazer aquilo que a gente mais sabe e conhece, que é a questão de fechar espaços, posicionamento, e aí no contra-ataque nós podemos ser letais, porque o Palmeiras tem jogadores para realmente matar o jogo. Você viu ali um lance que em 2 toques o Veiga tocou pro Dudu, saiu na área, o Dudu meteu uma curva na bola lá pro Veiga finalizar. É que o Veiga se assustou com a saída do Hugo. Se o Hugo foi bater com o pé errado, Zé. Não, se o Hugo não sai ali, ele provavelmente conseguiria dominar essa bola. Né? Então, é interessante isso. E o Paulo, agora a gente consegue ver, ele parou com os experimentos, porque eu acho que ele já entendeu quem é quem ali. E aí você percebe. Everton Ribeiro procurando o Arrascaeta, movimentação. Uma única coisa... O Everton foi muito bem ontem, né? Eu não sei o Capita ou vocês aqui da mesa, mas eu ainda sinto um pouquinho a falta do Gabigol na área para finalizar. Eu também. Eu acho que ele está saindo muito, ele está se movimentando, que eu acho que faz parte, é aquela questão. Mas eu queria ver o Gabigol mais presente, assim, mais próximo da área. Porque às vezes a impressão que dá, quando ele está chegando para finalizar, ele não está inteiro fisicamente, né? 100% para fazer o movimento correto para o bate. Né? Não, mas eu estou dizendo de uma forma geral, né? Para ele fazer o bate, para chutar, por exemplo, aquela furada ali. Se fosse um ano atrás, ele não ia furar. Ele ia meter o gol, pelo menos a bola, ele ia acertar. Então, essas movimentações, muitas vezes, acho que tiram um pouquinho o tempo. Às vezes ele chega um pouco atrasado. Né? Às vezes ele está fora da posição, então ele tem que se esforçar um pouco mais para chegar na finalização. Porque, teoricamente, você tem 2 homens de criação, que é o Everton e o Arrascaeta, mas você tem as chegadas dos caras, né? Você tem a chegada do Isla, tem a chegada do Lázaro. Se não tiver o Lázaro, você vai ter o Bruno Henrique. Né? Então, eu sei que a função dele, muitas vezes, de abrir os espaços dessas movimentações, mas eu queria ver ele um pouquinho mais, próximo da área, para ele poder finalizar, sim, para ele estar inteiro para finalizar. O Facincani concordou, mas também tem um outro ponto, né? Você falou da marcação feita pelo Palmeiras ontem. O Palmeiras, ele em alguns momentos flertou com marcação individual. O Palmeiras é um time que eu brinco que é de xadrez. Ele vai jogar de acordo com o movimento do adversário. E não dá para o Palmeiras abrir o peito para jogar com uma equipe que, quando teve campo individualmente, ontem quebrou a linha no drible. O Everton ontem, muito do que ele criou, não foi nem no coletivo do Flamengo na movimentação, foi no 1 contra 1. O Arrascaeta driblou 1 contra 1. O Everton foi melhor em campo ontem. O Lázaro, em alguns momentos, pegava 1 contra 1. Então, você dá 1 contra 1 com um time muito habilidoso, é óbvio que é quase um suicídio. O Palmeiras não vai dar essa chance. No pouco que deu, quase tomou. Né? O Arrascaeta, o chute que ele recebe no meio da área sozinho, entendeu? Uma jogada de 1 contra 1. Então, eu vi um Flamengo ontem usando daquilo que ele tem de melhor, que é o individualismo, para tentar quebrar uma linha bem fechada do Palmeiras e, em alguns momentos, encaixotando essa marcação individual. Danilo, que acompanhava um pouco mais a Arrascaeta, forçava um pouco o jogo na saída de bola ali com o João Gomes, o próprio Zé Rafael fazendo essa função. Então, é natural. E por isso que no primeiro tempo, com esse tipo de postura, com o peito cheio, né, eu digo assim, com gás, com físico, o Palmeiras incomodou e quase fez o gol diante do Flamengo, também tomou a bola na trave. Segundo tempo, o que acontece? O Palmeiras tem a dificuldade dele em relação ao Flamengo, e que para mim ontem o Paulo erra porque ele poderia ter feito movimentos nas mudanças para tentar transformar o Flamengo numa equipe até mais sólida para buscar esse gol, é que o Palmeiras não tem esse repertório decisivo para uma saída de Veiga, Dudu. Eu acho que tem. Eu não acho. Eu acho que tem. Fácil. Nas últimas substituições, nas últimas partidas do Abel, ele trocou 6 por meia dúzia. Atacante por atacante, atacante por atacante. O Scarpa. Quantas vezes nós vimos o Scarpa jogando por dentro?
Zé Rafael, começou jogando como? Então, mas esses caras ficaram Calma, extenuados. peraí. Extenuados. Então, é simples. por isso que eu tô te falando. Tira o Veiga, põe o Verón, põe o Verón aberto pela esquerda e põe o Scarpa por dentro. Mas o Scarpa também estava extenuado. Não, está extenuado. Desculpa. Pô, mas extenuado em abril... Poxa, sério, mas é o ritmo do jogo, Zé. Não, assim como o Flamengo também cansou. Eu respeito sua opinião, Tá bom, é a minha opinião. Tá bom. A sua opinião eu respeito numa boa, mas a minha opinião, se o jogador está cansado em abril, desculpa, cansado em abril, e não é que esses times veio jogando sempre. A única coisa que dá para ponderar é que teve o Mundial, teve ali uma sequência que pesa, Nem isso, Dani, nem isso. Nenhum treinador vai fazer a preparação só para jogar 3 partidas do Mundial ele faz uma e a preparação Supercopa. focando num torneio desse, óbvio que faz. É o principal torneio da temporada, você vai entrar para preparação. Por favor, não é por favor. Não, isso aí não. Isso aí não. Só você conversar com pessoas lá, você tá vai bom, saber. então tá, eu vou jogar fora tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi, porque eu vou conversar com o pessoal do Palmeiras e vou falar para eles, não, o que vocês têm? Não, claro que não. Cada time trabalha de uma forma. Não, mas não dá para dizer. Começar a temporada forte pro Mundial. Não dá para dizer. Ele adiantou a preparação dele. Adiantar a preparação é uma coisa. Dizer que em abril tá cansado... Não é cansado, é um ritmo de jogo de partida de quarta a domingo. Todo mundo cansa. Ainda mais uma equipe que está jogando numa rotação alta. O Palmeiras jogou com outros times, com outras equipes. Ritmo diferente. O jogo contra o Flamengo é um outro ritmo. É outro ritmo. Você não vai jogar com o Flamengo no mesmo ritmo que você joga com o São Bernardo. É verdade. Você está certo e eu estou errado. Você quer que fale isso? Não Você quer que eu fale isso? Então deixa eu dar a minha opinião. Por favor, Zé, então deixa eu dar a minha opinião. Dá a sua opinião, fica à vontade. Eu não estou falando nada, eu só estou falando, discordando de você, que eu acho que não dá para dizer que em abril os jogadores estão cansados. Não dá. Se for assim, então, quando chegar novembro, tem que fazer o quê? Tem que levar de ambulância para o jogo? Desculpa. Não dá. Em abril não dá para dizer que está cansado por uma sequência.